Um bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia 4 de junho de 2022. Estamos começando aí um novo mês, um novo tema de palestra. Espero que vocês gostem. E a palestra de hoje tem o título de Olhai. E quem está aqui conosco, nosso querido amigo, irmão, Paulo César Rezende. E para a leitura de hoje, eu trago do livro Vinha de Luz, capítulo 87, que é do mesmo tema da palestra, Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque sabeis quando chegará o tempo. É de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão do entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação do sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detém-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estarei prontos a vigiar e orar com proveito. Então, depois dessa leitura, que é, na verdade, um convite para todos nós, e aí aqueles que puderem e quiserem fechar os olhos, imaginar a doce figura de Jesus, com seus braços abertos, assim como todos nós aqui nessa casa, procuramos imitar esse movimento de Jesus e recebê-los com muito carinho, também de braços abertos. Que nessa manhã de sábado, essa manhã que um novo ciclo do mês se inicia, que nós possamos renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança de que o Mestre está sempre conosco, está sempre olhando por nós, sempre nos amparando, sempre nos acolhendo.
E as suas lições que ele trouxe para nós há mais de 2000 anos permanecem conosco até hoje. Jesus nos aguarda, meus irmãos. Uns chegarão mais rápido, outros mais devagar. Mas tenhamos certeza que nesta caminhada não estamos sozinhos. Que possamos, com a ajuda dos nossos benfeitores, dos amigos espirituais dessa casa, com a ajuda do nosso irmão Paulo César, a entender um pouco mais esse convite de olhai, vigiai, ponderai. E assim, é com muita alegria no coração que iniciamos os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, e que tudo transcorra em paz, em harmonia e alegria no coração de cada um aqui presente. Assim seja. E agora então passo a palavra ao nosso irmão Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui de volta. É muito gratificante a gente vir aqui nesta casa, de sentir as vibrações que a gente sente aqui, de sentir a harmonia, né? Tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. E nós estamos aqui para fazer um estudo juntos, não se trata assim de exatamente de uma palestra, é um bate-papo, é um estudo que nós vamos analisando, vamos aprendendo junto, porque quando a gente faz a preparação, é o momento que a gente mais aprende, né, André? É o momento que a gente mais sente a conexão e começa a fazer uma reflexão íntima sobre o assunto que a gente vai tratar no dia. E a Andréa, ela me passou aqui uma passagem de Mateus, o capítulo 25, que vai do item 1 ao 13, que é uma parábola assim, altamente simbólica, né? E o capítulo 25 de Mateus, nós já estamos mais no final do Evangelho de Mateus, caminhando já para o final. Então, Jesus passou essa parábola exatamente quando já estava no fim do seu apostolado. E essa parábola, que é a parábola das 10 virgens, né? Nós não queremos assim nos ater na exegese, né? Nos ater na interpretação, vamos falar assim, bíblica da palavra, mas nos ater na mensagem e na exortação final. E essa mensagem que ela trouxe aqui de Emmanuel, né, que já vem do evangelista Marcos, né, lá no capítulo 13, versículo 33, que é o olhai, também é uma exortação. Então, as duas passagens, elas fluem e elas têm um encontro, né, sobre esta questão da prudência e da vigilância. Então, a palavra de ordem hoje, né, as palavras de ordem é prudência e vigilância. É sobre isso que nós vamos estar falando. No final das contas, prudência e vigilância. A parábola das 10 virgens, às vezes não é uma passagem assim que a gente costuma se ater muito a ela, porque é uma figura muito alegórica, usa simbolismos que só nós temos que nos transportar para a época, para entender. E nós vamos começar essa historinha, essa parábola de trás para frente. Nós vamos inverter um pouquinho. Nós vamos falar sobre os personagens e aí nós vamos ler e vamos conversar um pouquinho sobre ela. E depois vamos caminhar sobre essa passagem de Marcos. Então, se é a parábola das 10 virgens,
E já começa, nós vamos ver que já começa assim, 10 virgens estão esperando um noivo, né? Então, aí a gente vê o simbolismo, porque as 10 vão casar com um único noivo, né? Obviamente que não. Então, é aí que está o simbolismo da coisa. Quem seriam essas virgens? Quem seriam essas noivas, né, que estão procurando um noivo, que vão aguardar o noivo? Essa é a humanidade. Somos nós. E quem que é o noivo? O Cristo. Ele é o noivo. O casamento, porque está falando de uma boda, né? De um casamento. O casamento é essa união entre a humanidade e o Cristo. E as lâmpadas, as lamparinas que elas carregam? Porque as 10 virgens estão... Nós vamos ler aqui, quem não conhece a parábola, cada uma vai carregando uma lamparinazinha, né? Para iluminar. O que é isso, né? Essa é a luz que cada um tem que ter. É a luz interior, né? É a nossa luz, né? A luz que cada um desenvolve. E a lamparina, ela precisa de um combustível, porque como é que ela acende, né? A gente aqui hoje, quando eu era criança ainda usava lamparina. Eu já usei lamparina, vocês acreditam? Era querosene, a gente usava querosene. Mas lá eles usavam era azeite, o óleo, né? É o combustível que mantém a luz acesa, né? Esse é o processo evolutivo, né? É o desenvolvimento espiritual. Então vamos à parábola. Olha só, vamos imaginar Jesus contando isso aqui, essa história. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Será, quer dizer, está falando no futuro. Semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Não é as 10 vão encontrar com cada um com o noivo, não. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, imprudentes. 5 entre elas eram imprudentes, e 5 eram prudentes. Quer dizer, metade era imprudente, a outra metade era imprudente. As imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. Ou seja, levaram as suas lamparinas, mas não levaram uma reserva de azeite, né? Levaram só o que dava no recipiente da lamparina, né? No entanto, as noivas prudentes, além das lamparinas, das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, cada uma carregou sua lamparina e ainda levou um pouco mais de combustível para manter a lamparina acesa, para manter a luz acesa. E tardando o noivo, quer dizer, o noivo não veio quando elas pensaram que viria. Ele demorou, tardou. Elas achavam que o noivo viria em um determinado momento, mas ele veio mais tarde. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ou seja, no virar do dia, né? Porque o dia de um dia para o outro vira à meia-noite, não é isso? Né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as noivas imprudentes disseram às noivas prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, o azeite das lamparinas das noivas imprudentes estava acabando e a luz estava se apagando, né? Mas as prudentes responderam: não, talvez não seja suficiente para nós e para vós outras. Ide antes aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, para a comunhão, né? E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as noivas imprudentes, as noivas nécias imprudentes, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí vem o alerta: vigiai.
Pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então essa é a... Olha, quando a gente recorda lá, que nós falamos que quem é quem, a gente começa a entender melhor no simbolismo. Então, na humanidade, tem pessoas prudentes que estão sendo prudentes e tem pessoas imprudentes. Não é isso? É isso que ele está dizendo, né? Essa união espiritual com Cristo, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para essa união, né? E o azeite é esse processo evolutivo. Esse processo evolutivo, ele se dá do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Não basta evoluir só a inteligência. É preciso que venhamos, sabe, a sermos melhores, moralmente falando, né? Pessoas melhores, espíritos melhores, porque nós sabemos que para nós, espíritos eternos, criados simples e ignorantes, não é isso? Não fomos criados simples e ignorantes? Não somos eternos? Só há um fatalismo para o espírito. O que é fatalismo? Aquilo que vai acontecer. E esse fatalismo é o progresso. Todos nós haveremos de progredir. Todos nós haveremos de aprender a amar, porque o amor faz parte da lei divina. Isso é um fatalismo. Só que nós, pela nossa imprudência, que somos, né, imprudentes, como as virgens imprudentes, retardamos esse progresso, retardamos esse desenvolvimento, esquecendo o óleo, para não fazermos a luz, sabe, a luz interior, né? A gente tem que entender que tanto as noivas imprudentes quanto as prudentes, todas elas queriam casar com o noivo. Todas elas estavam atrás do noivo. É como a gente falar: olha, mas olha, gente, como não? Como é que eu não quero encontrar o Cristo? Eu quero encontrar o Cristo. Mas basta falar? Basta se colocar na posição de noiva? Não. É preciso se preparar. É isso. E por que essa questão do óleo? O óleo aqui, ele é o alimento da luz, da lamparina. Bastava ser discípulo do Cristo para assimilar a sua luz? Se o progresso é algo que nós vamos atingir, porque nenhuma ovelha ficará para trás. Então, se o progresso é algo que compete a nós atingir, cada um precisa fazer a sua luz. É disso que está se falando. Mas por que as outras, a gente fica até pensando assim: nossa, as outras foram até egoístas, não pode passar nem um pouquinho de óleo para a companheira também quer casar, gente, né? Queria casar, não pode dar nem um pouquinho do óleo. Sabe, gente, a luz, sabe, é de cada um. O desenvolvimento, a gente não passa para o outro. Às vezes a gente pensa assim: companheiros que conviveram com Chico, né, tiveram a grata oportunidade de conviver, por exemplo, com Chico. Mas o fato de conviver com Chico representa que essa pessoa, sabe, absorveu a luz do Chico assim por osmose? Não, é um processo construtivo de cada um. O Chico não podia pegar parte da sua luz e emprestar. É assim, porque por isso que elas não podiam dar o óleo para a outra, emprestar um pouco de óleo para a outra. Nesta questão, cada um de nós precisa entender que este processo evolutivo pertence ao espírito. Ele é solitário nesse ponto de vista, por esse lado. Faça-se a luz, né? Faça-se a vossa luz, disse Jesus. Então, nós também podemos entender que essa conquista, né, ela exige também maturação.
ela exige tempo. O fato de não vai brotar o óleo da noite para o dia que vai dar a luz. É um processo. E nós, como reencarnacionistas que somos, sabemos que há milênios estamos nesse processo de cultivar o nosso desenvolvimento, de cultivar, de sair dos nossos vícios. Nós temos vícios, gente, que nós carregamos de todas as formas. Às vezes, quando a gente fala em vício, a gente pensa só nos vícios do hoje aqui, um vício seja no álcool, no cigarro, nas drogas, né? Mas não, existem vícios morais. Os vícios morais que nós estamos carregando há milênios. Sai encarnação, entra encarnação, e nós estamos carregando esses vícios. Uma oportunidade entra outra, nós estamos carregando esses vícios. Então, continuamos com os vícios. Uma coisa que nós temos que entender nesse desenvolvimento é da luz íntima. E aí nós vamos buscar lá no livro Voltei, né, onde o companheiro irmão Jacó, que é o Frederico Figner, foi diretor da Federação Espírita Brasileira, e ele, quando desencarna, ele fica assim meio triste, sabe? Embora foi muito bem assistido. Foi muito bem assistido, para vocês terem uma ideia. Quem ajudou no seu desencarne foi Bezerra de Menezes. Imagina se tivesse uma bênção dessa. E olha que ele foi muito bem assistido. Mas ele está um pouco triste. Quem o levou para a doutrina espírita, quem apresentou a doutrina espírita para ele, porque ele é de família hebraica, né? Ele é judeu, e foi Bittencourt Sampaio. E ele vê uma luz assim, que depois vai se transformando, e era Bittencourt Sampaio chegando. E ele olha para si próprio e ele está opaco. Sabe? Ele está opaco. E ele fica um pouco triste de estar opaco. O seu perispírito não brilha. Então, olha só. Estava ali homenageado por Bezerra de Menezes, por Bittencourt Sampaio. Só que eles podiam dar a luz para ele? Não. Aí o que ele fez? Foi trabalhar. Começou a trabalhar. Até um dia, quando ele olhou, ai que alegria, fez-se uma luzinha interna, né? Às vezes, nós, até na casa espírita, nós espíritos, falamos para nós espíritos, nós achando que a gente vem ao centro 2, 3, 4 vezes por semana, a gente vai distribuir sopa, vai distribuir cesta, a gente vai para uma coisa. Isso é muito importante. Isso é ótimo. Traz para nós, inclusive, uma disciplina. Mas não necessariamente significa que nós estamos sendo melhores. Porque não adianta a gente fazer isso se nós não formos pessoas melhores. Se não formos mais dóceis nas nossas relações. Se não formos mais dóceis nos nossos pensamentos. Se não formos mais caridosos, verdadeiramente caridosos, uns para com os outros. E a caridade começa no lar. Começa com aqueles que convivem conosco todo dia, convivendo conosco. E aí, vamos atender, né, ao que Jesus está nos propondo. Vamos preparar, vamos ser aqueles que são os prudentes. Porque o planeta está num processo de transformação, está num limiar de uma mudança. E não vai chegar na última hora que a gente vai arrumar o óleo. Vamos ser prudentes, preparar o óleo, para que a luz íntima de cada um se faça na hora certa, no momento desta travessia, dessa transição. Na passagem de Marcos, que foi feita a leitura aqui agora do Vinha de Luz, né? Emmanuel pega um trechinho e consegue destrinchar para a gente. E ele chama a atenção, porque a gente conhece muito orai, vigiai, ou vigiai e orai, né? Não é isso? A gente fala muito. Só que Marcos
acrescenta, Emmanuel nos chama a atenção, um imperativo. O que é quando o verbo está no imperativo, né, o tempo verbal? Ele exige do interlocutor ação, por meio de ordem, pedido ou conselho. Até coloquei aqui, porque as professoras de português, professores aqui, podem nos ajudar. Então, o verbo que está no imperativo é isso. Olha, é um tempo verbal que exige do interlocutor ação por meio de ordem, pedido ou conselho. Então, olha o conselho. Olhai. E Emmanuel chama a atenção, mas o evangelista Marcos, né, acrescenta esse imperativo. Olhai. Antes de vigiar e orar, olhai. Olhar significa enxergar, perceber, vislumbrar. Às vezes eu fiquei pensando, sabe quando você vai atravessar uma linha de ferro, você vem com o carro e tem a linha férrea e tem aquela indicação, aquela parte para você parar, lá está escrito assim, pare, né? Olhe e escute. Está escrito desse jeito. E está no imperativo. Pare, é para parar. Não é para ir chegando devagarzinho e atravessar. Porque uma locomotiva, quando vem lá em velocidade, ela não para. Se você atravessar na frente dela, vai acontecer um grave acidente. Então, pare, olhe, escute. Aí você atravessa, né? Olha o conselho. Então, assim, olhai primeiro, enxergue, perceba, vislumbre, examine, pondere, reflita. E isso nós podemos fazer nas tarefas do dia a dia, como nós vamos colocar aqui um pouquinho mais. Então, isso para que a vigilância não seja incompleta, porque o próximo passo é a vigilância. Então, primeiro, enxerga, reflita. Sabe? Vigiar, né, é não estar distraído. Na linguagem comum, assim, é manter o foco. Não esteja distraído. Por exemplo, como nós estamos aqui, saímos de casa nesse sábado, né? Tá um friozinho gostoso aqui, tá um tempo agradável. A gente se deu o trabalho de vir aqui. Então vamos estar aqui na casa de corpo e alma, com foco no que nós estamos fazendo, centrados no que nós estamos fazendo. Aproveitar estes momentos, porque nós não sabemos quando chegará a hora. A cada um de nós aqui tem a sua hora, tem o seu momento em que seremos chamados a retornar ao plano espiritual. Quem sabe se não vamos ter uma saudade dessas manhãs de sábado no plano espiritual. Eu tenho um amigo lá em Anápolis e ele falava assim: olha, toda sexta-feira eu vou para a sopa, mas eu não falto uma sexta-feira. E eu, Jorge, por que você gosta tanto da sopa? Tudo? Ele fala, não é pelos outros, não, é por mim, porque eu sou egoísta, é por mim mesmo. Ele fala, é porque quando eu desencarnar, se eu estiver perdido por aí, se eu estiver solto por aí, sem rumo, aquele espírito, sabe, que na sexta-feira eu possa lembrar da sopa. E quem sabe eu não posso ser acolhido nesse dia, né? Então ele sempre falava isso. Eu falava, meu amigo, com certeza, né? Então toda sexta-feira eu vou. Vamos vigiar o pensamento, né? Para que a gente possa aproveitar esse momento, sabe? A gente possa viver esse momento, a gente possa sentir, né? Transmitir uns aos outros esse congraçamento espiritual que nós estamos tendo aqui, né? E orar, que é pedir com humildade, né? Solicitar, suplicar. Na vigilância, onde a gente lembra, eu me lembrei aqui falando da vigilância, eu me lembrei da muralha da China, sabe? A muralha da China, ela tem milhares de quilômetros assim, de comprimento, já teve 20 mil quilômetros, hoje tem quase 4 mil quilômetros, e a cada tantos metros lá tem um posto da sentinela, sabe, que vigia, o vigilante, é a sentinela. E no processo de defesa, porque ela foi feita para defesa, a sentinela, ela era parte importantíssima no processo.
a sentinela tinha que estar vigilante, tinha que estar focada, né? Resguardando, né? Que é resguardar aquele país, resguardar, né, aquela pátria. E aí não adiantaria ter a muralha se a sentinela não fosse vigilante, não executasse o seu papel. Então, olha a importância de vigiar para guardar. Nessa leitura, o nosso mentor amigo, Emmanuel, ele nos convida a aproveitar a passagem no serviço comum do dia a dia, né, junto às relações afetivas. Porque os nossos maiores problemas, a gente vê, eles estão das pessoas que estão próximas a nós, principalmente da parentela que nós temos. Nós não temos problema com uma pessoa que mora lá na Bélgica, que a gente não sabe nem quem é. Não. Quais são os nossos problemas diários? Se a gente vem aqui, vai conversar um dia no diálogo fraterno, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de pessoas que estão próximas, que convivem conosco, seja dentro de casa, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja alguém aqui no centro mesmo, né? Um colega aqui, um companheiro aqui de atividades, né? Então, aqueles que servem conosco nos mesmos pratos também são aqueles que às vezes nos trazem decepções, ou que nós os decepcionamos. E Emmanuel traz exatamente para essa questão do dia a dia, onde nós temos que usar, sabe, dessas advertências de olhar, vigiar, para que coisas comezinhas do dia a dia não atrapalhem que a gente venha fazer brilhar a nossa luz. Nós não estamos mais naquela época, gente, como já tivemos em encarnações anteriores, né, de assassinar, de mandar matar, de escravizar. Já passamos por isso. Eu posso dizer com tranquilidade que nós aqui já passamos por isso. Então, nós passamos. Agora, vamos atentar para o outro patamar. Vamos atentar para o próximo. Se essas atitudes externas, se eu não tenho coragem mais, porque antes, você pegar aí 300 anos atrás, a pessoa te ofendia, você matava, sabe, castigava, colocava no pelourinho, duelava, chamava para um duelo. E hoje a gente ainda está fazendo isso, só que mentalmente. Passamos de uma etapa, não estamos concretizando, mas estamos fazendo isso mentalmente. Estamos duelando mentalmente. Para pensar quanto duelo mental a gente não tem. Uma briguinha mental, a gente está ali, espezinhando. A pessoa fala uma coisa, você já olha. Só aquele olhar, pronto, você já sabe. E isso aí faz parte da invigilância. Quer ver uma coisa do dia a dia que a gente tem que tomar cuidado? A questão entre a linha divisória entre a honestidade e a desonestidade é tênue. A pessoa, opa, mas espera aí, eu não sou nenhum, sabe, larápio, assim, um ladrão, não. Mas às vezes nós estamos cometendo atos desonestos que a gente incorpora como sendo naturais do dia a dia. Naturais. E eu digo isso porque quando a gente pega lá em Libertação, nós vamos ver lá uns juízes que existem naquela cidade comandada lá por Gregório, onde ele pega lá um professor e coloca ele entre os sovinas. E ele fala, opa, tem algum engano. Né, sovina, eu sou um homem das letras, eu era um professor. Tá. E foi perguntado para ele, não, a característica é a mesma. Você dividiu o seu estudo, sabe, o seu conhecimento? Você foi aquele, né, que passou o conhecimento para frente, que era a obrigação como professor? E ele baixou a cabeça e se calou. Então, por exemplo, quando a gente olha uma pessoa que é igual. E eu dei esse exemplo esses dias lá no centro, porque
me deparei com um caso desse. A pessoa é contratada para trabalhar no posto de saúde. Está lá, um médico, um jovem. E ele é contratado para trabalhar 20 horas por semana. E se ele vai 10 horas por semana, se ele deixa de ir ao seu trabalho, a sua atitude não é correta. Ele está sendo, desonesto para com a sociedade que está lhe pagando para que ele faça o seu trabalho. E como lá no livro dos Espíritos é colocado muito bem, que nós somos responsáveis não apenas pelo mal que causamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Se uma mãezinha levar um menino ali, o seu filho, naquele posto de saúde, onde ele deveria estar, e ele não está por uma questão própria, não é porque está doente, não é porque foi atender, não está porque exatamente, está ali faltando deliberadamente com o seu compromisso profissional, e aquela criança vier a perecer porque não tinha um tratamento médico, ele é corresponsável. Parece simples, mas são coisas naturais da vida que a gente não está prestando atenção. Então está na hora da gente refinar mais a coisa. Quando a gente vai a um médico, a um profissional qualquer, ou vai comprar uma coisa e a pessoa fala assim: faz mais barato isso aqui para mim, você não precisa emitir nota fiscal. Eu estou deixando, de cumprir o meu papel como cidadão, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque se alguém está deixando de pagar, o outro vai ter que pagar mais por causa daquilo. Porque a sociedade, como ela é composta, ela precisa recolher esses impostos. Por isso é que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E às vezes são atitudes que a gente considera normal. E quando a gente para pensar, então está vendo a vigilância? O olhar, vigiar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E a gente faz isso às vezes, sem notar que não estamos agindo corretamente, que isso está impedindo que a gente acostume a ter uma postura adequada, pensando na sociedade como um todo. Porque senão a gente só vai pensar assim em grandes crimes, grandes deserções. Ora, cada um faz aquilo que tem oportunidade de fazer. Se a pessoa tem a oportunidade de lesar o Estado em 10 horas por semana, ele está lesando o Estado. O outro lá está num cargo alto lá no governo e está lesando em milhões, é porque ele tem acesso a milhões. Então vamos vigiar. Vamos vigiar, E sempre nós temos que entender que tudo requer a vigilância. A nossa mente, cuidar da nossa mente, é um patrimônio. A nossa mente é um patrimônio que nós temos que defender. E não tem jeito de defender esse patrimônio sem a vigilância. É um patrimônio que nós temos que defender. É igual uma lavoura. A gente chega aqui, está tudo tão organizadinho, a grama está cortada. Imagina, passa 3 meses sem mexer em nada aqui para ver o que vira. O que vira esse patrimônio? Passasse essa pandemia aqui, 2 anos fechados, sem ninguém nem aparecer aqui, que condições nós não iríamos encontrar essa casa? Assim é a nossa mente. A nossa mente é um patrimônio. E a defesa desse patrimônio cabe a nós. Não dá para pedir assim: você podia cuidar para mim da minha mente? A pessoa pode ajudar, pode orientar, para isso tem até os profissionais. Mas o patrimônio é nosso e cabe a nós cuidarmos dele. Então, e nós temos outros patrimônios que temos que cuidar. E essa questão de vigilância, o André Luiz trouxe logo lá no capítulo 31 do livro Nosso Lar. Esse capítulo chama Vampiro. André Luiz estende a sua percepção sobre vigilância, sobre sentinelas. Olha o que acontece.
Tinha lá o Justino, que é um trabalhador humilde. Lá ele trabalhava como sentinela das câmaras de retificação, né? E ele fazia a vigia de um dos portões. Então nós temos lá em nosso lar, lembrando que nós temos lá 6 ministérios, né? E cada ministério tem ali o seu complexo, né, de tratamento de acordo com aquele ministério, tudo. E ali nas câmaras de retificação, né, no Ministério da Regeneração, tinha ali os portões que davam acesso externo à cidade de Nosso Lar. Porque Nosso Lar, gente, é cercado. É cercado. E tem baterias elétricas. Então, olha o processo de vigilância. Olha o processo de vigilância. Que às vezes a gente acha que é uma coisa assim, isso não existe, sabe, de modo concreto no plano espiritual. E aí, esse funcionário lá da coisa chegou e veio falar com Narcisa. Narcisa é aquela enfermeira, né? Ficou tão amiga de André, que ajudou tanto André, né? E ele vem falar assim: venho participar que infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Quer dizer, existiam uns vigilantes uma primeira linha de vigilância, e depois ela passou por eles e tem um portão e está lá pedindo para entrar. E aí André vai lá com Narcisa, vê nelas uns pontinhos pretos, mas ficam assim apiedados, né? E com razão. E vão atrás de quem? Vão atrás do meu xará, chama Paulo, o chefe da vigilância. Você imagina, existe o chefe da vigilância. Olha a posição hierárquica. A Narcisa mesmo coloca, olha o olhai. Narcisa e André foram lá fazer o quê? Olhar. Foram lá, olharam. Viram, analisaram. Narcisa falou: eu não posso tomar essa decisão. Tenho que falar com o chefe da vigilância. O chefe da vigilância vem, né? E diz: olha, este espírito que vocês estão vendo aí, que parecia uma velhinha, assim, por favor, ela falava, né? Em nome de Jesus, vocês me acolham, né? Ele falou assim: trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. Não podemos admiti-la. André quase caiu para trás. Falou: gente, esse homem chamou uma velhinha dessa de vampiro, porque vampiro é aquele que suga as energias, né? A própria Narcisa falou: mas irmão Paulo, nós não podemos, eu me comprometo a cuidar dela, não podemos admiti-la. E ele falou assim: permitir a entrada deste espírito em nosso lar seria trair minha função de vigilante. Ao vigiar, eles foram lá, olharam, chamaram quem pode vigiar, o chefe dos vigilantes. Seria trair minha posição de vigilante. Ele é responsável por aquele setor. Cabe a ele cuidar, né? E ali, na verdade, era uma companheira que, segundo ele, analisou no seu perispírito, haviam ali 58 pontos que demandavam crianças recém-nascidas, aos quais ela tinha assassinado. Só que, mas ela não vai ser recolhida nunca? Vai. Quando ela, sabe, reconhecer. Primeiro, olha só, o processo evolutivo, ele vem assim: primeiro é o reconhecimento, depois, né, a expiação, depois a reparação. Para vir esses dois aqui, a expiação e a reparação, primeiro é preciso reconhecer. E ela saiu brava, mudou o seu aspecto, saiu brava. Eu fui uma pessoa que ajudou a infância. Né? Então, não era. Mas olha a vigilância. Olha o tanto que isso é importante, gente, né? Para nós. Nós começamos falando aqui, passando a parábola das 10 virgens, onde elas representam a humanidade. O casamento é a comunhão com Cristo. Não é isso que nós queremos? Todos nós aqui, sabe, não ansiamos por isso, por esse casamento,
por essa união com Cristo. Mas nós precisamos estar à altura. Em outra passagem, Jesus falou das núpcias, que você tinha que ter a vestimenta necessária. Não é isso? Para participar das núpcias? Uma outra passagem? Então, nós queremos. Só que apenas esse desejo nosso não é o suficiente. É preciso o trabalho. É preciso a persistência. É preciso que venhamos a desenvolver. É preciso que venhamos mudar. É preciso que venhamos talhar o íntimo. E nós estamos falando do íntimo. Porque a luz, que a gente fala assim que o Espírito é iluminado, a luz é de dentro para fora. Não é igual essa lâmpada. A luz é íntima. E nós estamos aqui numa condição hoje, gente, no lugar certo. Talvez como Espírito essa é a nossa melhor encarnação. A melhor nossa. Nós estamos no momento de dar aquele salto. Então, olhai para as pequenas coisas. Antes de um desentendimento com qualquer um, né? Na família, em casa, no trabalho, primeiro olha, avalia, escuta, guarde a palavra, que às vezes vai ser, porque as palavras podem ser lâminas. Mas eu só disse a verdade para a pessoa. André Luiz tem um conceito ótimo sobre essa questão da verdade, que a gente gosta de ser assim, subir numa coisa e falar assim, Eugênio, mas eu só estou falando a verdade, né? É só isso que eu falei. Por acaso eu falei mentira, né? A gente fala assim, por acaso eu estou mentindo? A gente fala, não é assim que a gente fala, né? Eu mesmo sou o rei de falar assim, né? Por acaso eu estou mentindo, né? Só que a verdade é assim, o André Luiz fala assim, a planta, estou vendo essa planta tão bonita aqui que a Marinês colocou, ela precisa de água. Aí pega ali uma água fervente e joga nela, para ver, é água fervente é água. Joga água fervente nessa planta. Então, nas pequenas coisas, nós estamos no momento do refinamento espiritual. É isso, sabe? Nós estamos no momento do acabamento espiritual, para a gente conseguir galgar outros degraus. Olhai, recomendou o mestre, vigiai, e depois, sabe, elevemos, abrimos, vamos ampliar a conexão com o mundo espiritual, com aqueles que são os responsáveis pela nossa reencarnação, porque se estamos aqui, gente, alguém afiançou a nossa reencarnação, alguém afiançou o nosso retorno ao plano terrestre. Vamos abrir essa conexão, vamos buscar aquele que é o alimento das nossas almas, luz das nossas vidas, o meigo Rabi da Galileia, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa hora haverá o casamento. Essa hora haverá, estaremos prontos para essa comunhão. É isso que nós queremos trazer hoje. Muito obrigado a vocês pela paciência. Que Jesus nos abençoe. Vamos então, a partir desse momento, nos prepararmos para recebermos as energias curadoras que nos dará muita força, coragem para enfrentarmos as dificuldades, os sofrimentos que muitas vezes encontram em nossos caminhos. E para isso, vamos todos num só pensamento elevarmos a Deus, a Jesus, a nossa prece e
eu gostaria de ler a prece de Caritas, que representa muito os nossos sentimentos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força para aquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento subirão até vós, com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Com essa prece, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui no Gaspa, e que possamos levar esta paz, essa harmonia que estamos sentindo onde quer que estejamos, no nosso lar, no nosso trabalho, pelas ruas. Que possamos sempre, Senhor, estarmos junto de Ti, a fim de que possamos superar as nossas próprias dificuldades. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Graças a Deus, graças a Jesus.